Depois que a gente finalizou aí a mulagem, a gente passa o projeto em tecido para o papel. Primeiro porque o tecido com o tempo ele pode desgastar e perder um pouco aí da forma. Segundo que no papel, depois se a gente precisar corrigir alguma coisa, fica um pouco mais fácil. Então, peguei aqui um retalho de papel, tô com as minhas peças, já vi que vai caber. Eu vou tirar aqui as peças, colocar o carbono. E aí a gente transfere as peças para o papel. Então, a peça do centro-frente e do centro-costas, ela tem a margem de 4 centímetros que a gente deixa para fixar o tecido no manequim, né? Essa margem a gente não vai precisar fazer. O que que a gente vai contornar para passar para o papel? Centro-frente, a parte externa, a junção com a outra peça e a parte inferior. Mesma coisa do centro-costas, não precisa das margens, a gente vai contornar a peça certa, como se fosse a peça do molde mesmo. Então, por exemplo, na peça número 1 aqui, eu vou usar uma régua só para me ajudar a usar bastante aqui a quininha do papel, para eu aproveitar bem esse papel que eu tenho. Vou colocar um alfinetinho aqui só para não sair do lugar. E aí, como o centro-frente é retinho, eu coloco uma régua e passo a minha carretilha retinha. Aonde eu tiver parte reta, eu posso usar a régua para me ajudar aqui a ficar mais certo. Aonde for curvo, eu vou ter que manter a minha curva seguindo aqui. Então, essa é a peça número 1 do centro-frente. Todas as outras peças, vocês vão fazer do mesmo jeito. Todas elas têm que marcar a linha do busto, igual eu estou marcando aqui, a linha da cintura. E é isso aí. Quando eu for passar para do lado, que é a número 2, quando eu for passar a número 2, vocês lembram que entre a peça 2 e 3, a gente adicionou uma folga de meio centímetro, para depois adicionar a margem de 1 centímetro de costura? Quando a gente passa para o papel, a gente já contorna o molde, incluindo a margem de meio centímetro. Margem não, folga. Então, aonde que eu vou contornar, por exemplo, aqui nessa peça? Vou contornar a parte que junta com a peça número 1, a lateral que junta, a parte superior. Quando eu chegar aqui na lateral do corpo, que junta com a 3, ao invés de copiar a de dentro, eu vou copiar a de fora, a folga de meio centímetro. Então, a gente já vai estar aumentando aqui a nossa peça de acordo com o último teste que a gente fez lá no manequim. A parte de baixo, a cintura, o busto, e é isso. Vou pegar aqui a número 3, já vou colocar aqui. Peça número 3, eu vou contornar depois do meio centímetro, já contando, incluindo a folga. Feito isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai riscar e desenhar nosso molde. Então, aqui, eu venho riscando ele, desenhando ele bonitinho. E aí, todas as informações que a gente pode usar uma curva para ajudar aí a desenhar, se quiser. Sempre bom. Então, a gente tem que passar todas as informações aqui para essa peça. Então, essa era a minha peça número 1.
Aqui é o centro, frente. Aqui, se a gente quiser que a frente seja inteira, eu vou colocar na dobra do tecido. Aqui eu tenho a minha linha do busto, linha da cintura. E essa é a minha peça número 1. A peça número 2, ficou faltando uma coisa aqui, ó. Essa linha vermelha não era a nossa indicação do fio reto do tecido, então eu tenho que transferi-la também para o meu molde, que eu acabei esquecendo aqui. Então, eu coloco ela no lugar certinho. Nesse caso aqui, eu vou dobrar. Para eu poder... Dobrei exatamente na linha vermelha. Para eu poder transferir essa linha aqui, ó. Então, tá paralela certinha com relação à linha vermelha, original que a gente marcou para fazer a mulagem. Essa reta vai ser o fio do tecido. E aí, eu vou contornando, fazendo a mesma coisa que eu acabei de fazer com a outra peça. Acertando aqui o molde. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa com todas as outras. Na 3, eu também vou ter que transferir a linha do fio aqui para baixo. E na 4, escrever onde é o meu centro costas, que vai ser o fio do meu tecido. Então, feito isso, a gente vai cortar as nossas peças. Depois que você cortou, você pode ainda conferir se tá tudo certinho. Então, essa é a minha peça número 1. Eu coloco ela aqui em cima, ó. Vejo se ela tá toda certinha com a minha marcação da mulagem. Então, essa tá ok. Número 2, tá com a marcação do fio do tecido, as linhas da cintura e do busto. E está desenhada já incluindo a folga de meio centímetro. Então, só sobra 1 centímetro de margem aqui do próprio tecido em volta da peça toda. A mesma coisa com a peça número 3. Se eu coloco ela aqui em cima, só me sobra a margem de 1 centímetro em volta dela toda. Eu já adicionei a folga de meio dentro do molde. Então, aqui a gente transferiu da mulagem a modelagem que a gente criou, do Tomara que Caia, pro papel. Peças 1, 2, 3 e 4. Agora, a gente vai cortar no tecido. Esse tecido aqui é um cetim bucol, assim, e ele tá entretelado já. Então, ele tem uma entretela que dá pra ver melhor, olha, na divisória da entretela. Vou virar do lado avesso. Então, tem uma parte, essa parte aqui que é mais molinha, ela não tá entretelada. A minha entretela começa a partir daqui e vai até o final aqui do tecido. Então, é uma entretela branca, tá vendo? Que é uma entretela de malha, que foi aderida aqui no tecido. E aí, ele não fica duro, ó. Tanto que ele é molenguinho ainda. Mas ele fica mais encorpado do que, ó. Olha como é que fica a diferença da onda do meu dedo nesse e da onda no meu dedo nesse. Ele fica um pouco mais estruturado. E isso é bom para a gente trabalhar com o corpete, que a gente precisa de mais estrutura. Mas não deixa ele rígido, ainda é um tecido bem maleável. Eu vou usar esse daqui. Esse tipo de entretela de malha, ela vem assim. Então, um lado
é meio áspero, que tem a cola, o outro lado é liso, ela estica em alguma direção, ó. Por isso que ela chama entretela de malha. Então, você tem que cortar essa parte que estica deitado, né? Então, segue a mesma ideia do fio do tecido. Ela vem com orelha, ela vem com tudo para você colar aí no seu tecido. Esse daqui já veio assim, que eu ganhei uns retalhos, já veio aderido na prensa. Então, ela não solta tão fácil. Se você for aplicar isso aqui no ferro, a entretela de malha, tem que ficar bem certinho. Aí, o que eu sugiro? Corta primeiro a peça no molde, depois corta a entretela no molde e vai para o ferro para aderir no avesso do tecido. Existe dela no mercado branca e preta. Ó, aqui dá até para ver a trama dela um pouco melhor, tá vendo? De malha, que é uma malhazinha. Então, tem um lado que cola e outro que não. Existe ainda a possibilidade de você trabalhar com a cavalinha, que é essa telinha um pouco mais durinha, que vai dar uma estrutura aí, mas ela não é colante. Seria uma camada separada do tecido da frente. Então, você costura um com o outro, junto nas emendas, mas não adere um no outro. Também dá para estruturar dessa forma. Inclusive, dá para estruturar, tem gente que estrutura vestido de noiva, inclusive, com o americano cru, fazendo 3 camadas, a do tecido externo, o americano cru e o forro. Tudo solto, só unido pela costura. Então, também é uma possibilidade, tá bom? Então, vamos relembrar aí como é que a gente faz o corte. A orelha do meu tecido tá aqui. Aqui é o lado direito. Aqui é o meu lado avesso, que eu tô vendo aqui a entretela. Eu vou dobrar o meu tecido o suficiente que eu preciso para eu cortar as minhas peças. Então, dobrei aqui uma quantidade boa. Vamos ver se eu já tenho o suficiente. Então, peça número 1 do centro-frente vai ser colocada na dobra do tecido. Peça número 2, peça número 3 e peça número 4. Vou precisar de mais um pouquinho para eu poder incluir as margens de costura entre as peças. E uma margem um pouco maior no meu centro-costas, porque toda peça de festa ou de sob medida, a gente sempre deixa uma margem um pouco maior no centro-costas. Se precisar aumentar ou diminuir, vai ter o zíper, dá pra gente compensar aqui. Então, depois que eu dobrei e vi que eu preciso desse espaço aqui, o que eu tenho que fazer? Tiro as peças e vou medir para ver se a minha dobra que eu fiz está paralela à minha orelha do tecido. Então, eu vou medir aqui embaixo, até a dobra, deu 59. Vou medir lá em cima, deu 59. Então, de fora a fora aqui, olha, eu tenho que ter 59, no meu caso, né? A sua medida pode ser diferente. Mas de fora a fora tem que ter a mesma medida, que aí você sabe que a dobra do tecido tá paralela à orelha do tecido e tá tudo reto, não tem tecido torto. Feito isso, a gente vai alfinetar. Então, primeiro, centro-frente, que é a peça número 1, coladinha na dobra para eu tirar ela inteira. Minha peça número 2, o que a gente fez? O fio do tecido, que é aquele que a gente deixou paralelo ao eixo do manequim, né? A linha vermelha. Para que ela serve? Para eu posicionar essa minha peça reta no tecido. Então, aqui, da dobra do tecido até o desenho embaixo aqui da minha seta do fio, tá dando 18,5. Eu venho aqui, prendo. Vou lá em cima, tem que dar quanto? 18,5, não tá alinhado. Então, eu vou chegar e arredei ela um pouquinho pra cá, pra ficar retinho no 18,5, no meu caso. Então, de fora a fora que você medir aqui com a dobra do tecido, tem que ter a mesma medida até a linha do fio do tecido. Mesma coisa para a peça número 3. De fora a fora, vai dar outra medida aqui, né?
Vou pôr 35,5 aqui. Então, 35,5, prendo pertinho aqui, para não sair do lugar onde eu já medi. Vou lá pra cima, 35,5. Ajeito, pra ficar bem certinho. Então, é isso que vai garantir que a minha peça esteja no fio reto e não fique esquisito no corpo. A minha peça final, eu vou deixar da orelha aqui uns 5 centímetros. Eu vou deixar 4 de margem. Por mais que a gente tenha tirado ela lá na hora de copiar o molde do tecido, né, da mulagem, eu vou deixar 4 centímetros aqui, porque aqui a gente precisa de espaço extra pro zíper. E caso a roupa fique apertada, a gente tem uma margem maior aqui. Como o meu tecido, desculpa, já tá com a entretela, eu vou agora contornar aqui o meu molde. E o que é importante de marcar no tecido, além do contorno do molde? Você vai fazer uma marquinha em todas as linhas do busto, todas as linhas da cintura, como se fosse uma prolongação dela, ó. Porque é isso daqui que vai ajudar a gente a juntar as peças alinhadas, pra gente fazer uma peça encaixar com a outra. A gente vai alinhar esses lugares para depois a gente costurar. Quem na parte das costas não tiver a linha do busto, porque às vezes o decote ficou mais baixo que a linha do busto, tudo bem, marca a cintura. Não precisa de ter a linha do busto, porque tem alguns, tomara que caia, que na frente é alto e atrás decota um pouco além, abaixo da linha do busto. Se for o seu caso, não tem problema, você não vai ter a linha do busto. Linha da cintura. Depois disso, o que a gente faz? Margem de costura. Podemos deixar aí 1 centímetro. Quem às vezes está fazendo uma peça sob medida deixa mais, pode deixar 1,5 até a primeira prova. Mas aqui, como a gente está fazendo o exercício baseado no corpo, né, do manequim feito na mulagem, e a gente vai inserir barbatana aqui, a gente não precisa de tanta margem entre as costuras. Na parte superior do top, eu vou deixar mais e na parte inferior também. Na parte superior eu vou deixar 2 e na parte inferior também, porque isso daqui, margem maior, facilita. Eu vou deixar pra cima porque é bom ter pra virar, pra depois encaixar o forro. Então, o 1 centímetro aqui é importante por as junções das peças, pra não ficar muito volume e a gente conseguir passar o ferro abrindo as costuras e colocar a barbatana. Mas, na parte de baixo e de cima, é sempre bom deixar uma margem um pouco maior. Tô deixando de 2 em cima, para depois dar acabamento. Então, no centro costas, eu vou deixar uma margem maior, por conta de zíper, e se ficar apertado. Marquei tudo, contorno do molde e margem, a gente pode cortar. Então, aqui eu já tenho as minhas 4 peças cortadas, marcadas o contorno do molde com lápis do lado de cá. Do lado de cá, eu tenho que fazer o quê? Pegar o carbono e a carretilha para marcar o outro lado. Carbono virado para cima, coloco as peças por cima. Então, vou contornar agora o molde para eu marcar o outro lado. Lembrando que eu preciso marcar o contorno e esses piquezinhos de encaixe do busto e da cintura. Então, depois que a gente cortou as nossas peças e já passou a carretilha, é sempre bom a gente escrever aqui 4. E o que eu faço? Olha, aqui a gente não tem a margem de costura.
onde a gente tem a marcação do busto e da cintura, a gente pode dar um pique. Um pique aqui na margem de costura, né? Não chega até na margem do molde, acaba um pouquinho antes. Na reta da linha do busto, na reta da linha da cintura. De todas as peças, antes de eu tirar uma de cima da outra. Para quando eu tirar e soltar, eu já tenho essa marcação, vai facilitar a costura e o encaixe das peças. Eu tenho esse retalho de renda, que são alguns retalhos de renda, de tule. É um tule bordado à máquina, tem ainda uma aplicação assim de uns bordadinhos. Eu vou usar ele para fazer a camada externa. Então, como é que a gente faz esse tipo de corte, né? Para ficar legal. Então, a gente já sabe que essa peça aqui é a minha peça número 1 do centro. Ela já tá com a margem de costura, eu já posso abrir ela aqui. Essa parte seria do meio, do centro-frente. Eu posso pegar o meu retalho da renda e colocar aqui por cima e já posicionar, olha, a renda aonde eu gostaria que ela estivesse. Esse pedaço aqui, por exemplo, eu pensei que ia dar no meio, mas tá faltando aqui embaixo. Então, não vai dar para ele ficar posicionado no meio. Aqui eu acho que eu consigo um encaixe legal, consigo tirar isso aqui e não pega tanto relevo. Quando a gente trabalha com uma renda, às vezes bordada, né? Tem umas que são bordadinhas. A gente tem que, às vezes, tirar um pedaço do bordado, onde tem lantejoula ou miçanga, aonde vai costurar. Então, a gente tem que ver muito bem aonde que vai encaixar. Então, acho que esse meio aqui vai ficar bom. Então, eu decidi aonde que ela vai, eu vou alfinetar para poder cortar. E aí, eu vou fazer isso com todas as peças. Eu vou posicionando o encontro aonde que eu quero que a renda fique. Alfineto com a peça de baixo. E corto. Isso aqui é um opcional, se alguém quiser trabalhar com 2 camadas, um tule por cima. Eu já tô explicando aqui como é que funciona. Então, por exemplo, essa seria a frente, né? A parte da frente do meu top. Aí, agora eu teria que pensar as 2 laterais. E como que cada uma vai encaixar aqui do lado. Então, eu coloco a peça. Vejo como que seria, olha, a junção de uma renda com a outra, por exemplo. Aqui seria interessante porque ia ter outra florzinha dessa. Ou posso colocar ela pra cima. Vou pegar esse coração aqui. Enfim, e assim a gente vai posicionando e cortando cada uma, escolhendo o posicionamento da renda em cada peça. Ok, então depois que a gente já posicionou, né, já cortou a renda do tamanho das peças, a gente vai alinhavar a peça de cima com a de baixo, para que quando a gente for juntar uma peça com a outra, ela fique no lugar. Porque se a gente só coloca alfinetinho, quando a gente vai passando a costura aqui, ó, uma pode desencontrar da outra, da preguinha. Então, a gente faz um alinhavo, igual tá feito nesse aqui. Eu faço ele numa cor de linha bem contrastante, pra gente não confundir e ficar fácil de tirar depois. Então, são os pontos largos que a gente vai fazer em volta da peça para segurar uma camada com a outra.
Se você, por exemplo, não está usando a renda, né? Tá usando um tecido liso ou um tecido estampado, mas um tecido só que vai ficar aparecendo na frente. Mas de baixo você colocou uma entretela cavalinha ou um americano cru para estruturar, por exemplo, você vai fazer o mesmo processo, só que ao invés da peça estar por cima, igual tá aqui a minha renda, a sua peça estaria por baixo. Então, por exemplo, se eu fosse colocar um americano cru ou uma cavalinha aqui para estruturar, eu vou colocar ele aqui por baixo, né? Vou cortar na mesma forma do molde, igual eu fiz com a renda, vou alfinetar ele aqui de baixo. E aí eu vou alinhavar a parte de baixo com a de cima. Então, por exemplo, aqui não teria a renda. Vou tirar aqui, por exemplo. Se fosse o caso, né? Teriam só essas duas camadas e aí eu vou alinhavar essas duas camadas, a de fora e a de estrutura. E a de estrutura teria que ter aqui a margem de costura, né? Então a gente corta naquele mesmo processo de dobra o tecido, coloca o molde, contorna o molde, aplica a margem de costura, para a estrutura também ter a mesma marcação de costura que teria na roupa. Então ela estaria por baixo. No meu caso, como o meu tecido é entretelado, eu não vou usar essa estrutura aqui, mas eu decidi colocar uma camada por cima. Então eu vou ter que alinhavar essas duas camadas da mesma forma. Então como é que a gente faz isso? Primeiro, tem que estar, as duas peças têm que estar bem passadas, não podem estar amassadas. Então a gente coloca uma por cima da outra, igual a gente cortou. Coloca alguns alfinetinhos para enquanto você estiver manuseando eles não saírem do lugar. Só para segurar no lugar. Então, a gente pega uma agulha, uma linha contrastante, e não é legal a gente trabalhar com uma linha muito grande, porque senão ela fica embolando, tá? E eu gosto de trabalhar com a linha dupla. Acho um pouco mais prático, ele fica mais firme. Então, a gente passa a linha na agulha. Não precisa dar nozinho no final. Só deixa a linha dupla, do mesmo tamanho, não precisa dar nó. Porque o alinhavo é uma coisa que a gente tem que tirar fácil depois. Então, a gente não dá nó, não dá arremate. Eu vou fazer o meu alinhavo olhando pelo lado avesso, onde tem a marcação da margem do molde, porque eu vou fazer esse alinhavo próximo a essa marcação, um pouquinho para dentro. Por quê? Aonde que eu preciso segurar na hora de costurar? Não é perto dessa margem. Se eu fizer um alinhavo aqui no meio, vai segurar, mas às vezes a beiradinha não vai segurar e aí pode dar umas preguinhas. Então a gente começa próximo à margem, puxa a linha e deixa uma ponta. Só para segurar essa pontinha, faz um ponto como se fosse um ponto atrás, pegando no mesmo lugar onde você começou e saiu. Que aí meio que segura, se embolar, igual aconteceu aqui, não tem problema. E aí a gente vai margeando, subindo e descendo com a agulha, o nosso molde, pegando todas as camadas. Cuidado para não puxar e franzir o tecido, tá? E deixar ele tenso. Puxou demais? Puxa ele de volta, acerta e continua. Os pontos não precisam ser muito pequenininhos. E se for muito grandão, exagerado também, aí não segura tanto. Então, mais ou menos desse tamanho é uma quantidade boa. Vai sempre deixando o fio puxadinho, mas sem franzir. Não pode ficar frouxo, porque também senão aí não segura. E a gente vai contornando o molde. Então, minha linha chegou num fim aqui, né? Não consigo mais fazer muita coisa. Dou um ponto atrás, corto. Não preciso dar nó. Pego outra linha e começo e vou até lá embaixo.
Ok, então eu terminei de contornar aqui a minha peça. Confiro se do lado de cá tá tudo ok, se ficou bonitinho. Já posso tirar os alfinetes, porque agora uma peça não vai desencontrar da outra. Ó. Então, as peças todas vão ficar, ó, se eu puxo uma, a outra vem junto, né? Tá bem certinho uma com a outra. E a gente vê que esse pesponto do alinhavo, ele tá contornando a peça próximo aonde vai ser a minha costura. E aí, a gente já pode juntar e começar a montar o nosso tomara que caia. Então, essa é a minha peça central, do centro-frente, e essa é a minha peça da lateral, a 2. Teria a outra 2 do lado de cá. E aqui, 3 e 4. Então, eu já juntei aqui algumas peças, ó. Então, aqui eu já tenho algumas peças unidas, então a gente tem que sempre ter a simetria. Cuidado, posiciona as peças na ordem certa na hora de montar, para não correr o risco de trocar, inverter, colocar de cabeça para baixo, tá bom? Então, posiciona assim, e aí o que que a gente vai fazer? A gente vai juntar uma peça com a outra e costurar todas na vertical. Por onde que a gente começa a juntar uma peça com a outra? A gente não fez aqueles piques que indicam a linha do busto e a linha da cintura. Então, a gente vai começar a unir uma peça com a outra nesses piques. Então, por exemplo, vou colocar direito com direito, renda com renda. O meu pique da linha do busto dessa peça tá aqui. E o pique da linha do busto da peça 1 tá aqui embaixo. Eu vou juntar pique com pique e começar a alfinetar por esses pontos. Então, eu alfineto marca de costura com marca de costura. Eu gosto de colocar sempre começando a costura de cima para bainha. Então, eu vou colocar nessa direção. O alfinetinho. E aí, esses dois piques, andou um pouquinho aqui na hora que eu alfinetei, eles têm que bater. Como também é a marca da margem de costura. Ó, pique com pique, marca de costura com marca de costura. O meu alfinete pega na linha da carretilha, ó, dos dois lados. Segundo pique, o da cintura, vou lá pro pique da cintura, encaixo com o pique da cintura do de baixo, margem de costura com margem de costura, pique com pique. Depois que eu alfinetei esses dois, aí eu vou alfinetando o restante. Eu gosto sempre de dividir as distâncias ao meio. Então, entre esse alfinete e esse, eu vou pegar e alfinetar o meio. Empurra a margem para lá, para bater, ó, carretilha com carretilha. O alfinetinho é que vai certificar de que você vai estar costurando na marcação certa. Então, ele tem que estar batendo na carretilha dos dois lados. E aí, alfinetar de fora a fora. Aqui em cima, eu alfinetei margem superior com margem superior. Às vezes vai dar uma diferença entre um e outro, mesmo que aqui esteja batendo pique com pique, margem superior com margem superior. Essa parte da lateral tem uma curva que essa aqui não tem, então dá essa diferença mesmo. O que que eu faço? Eu gosto de colocar uns alfinetinhos cruzados, distribuindo, olha, dividindo ela ao meio. Batendo aqui, ó, marcação com marcação. E aí, ao dividir ao meio e colocar mais alfinetinho, sempre dividindo ela ao meio, eu consigo meio que sumir com essa diferença, ó. E por que que eu tô colocando esses alfinetinhos cruzados? Porque eu consigo dividir ao meio essa diferença com o alfinete, e na hora de passar na máquina, eu consigo deixar ele mais tempo. Então, isso aqui, que é encaixar uma peça que às vezes é um pouco maior em outra, chama embeber. E é o que vai fazer o volume do busto ficar bonito na hora que a gente
virar a peça do lado direito. Então, às vezes, você alfinetou pique com pique e a ponta de cima ou a ponta de baixo não bateu. Encaixa elas e distribui a diferença nesse espaço. Porque se você joga para cima e deixa desnivelado, a peça pode ficar um pouco torta. E aí eu tenho aqui a minha peça pronta para ir para a máquina de costura. Então, a gente vai juntando assim, juntou essa com essa, depois vai juntar 2 com 3. E aí, a gente coloca uma por cima da outra, ajeita primeiro, encaixa primeiro os piques, margem de costura com margem de costura e vai costurando. E aí, a gente vai montando a nossa peça. Não precisa começar a costura desde lá de cima da margem de costura, pode começar um pouquinho mais para baixo, mas um pouco antes do limite da roupa, tá? Então, posiciona aqui, a gente vai costurar na referência, e aonde os alfinetes estão cruzados, faz o retrocesso. Onde os alfinetes estão cruzados, você pode passar por cima dele, mas devagar. Eles ajudam a segurar o tecido e aquele excesso de tecido no lugar. Então, vai passar em cima do alfinete, faz o ponto com a mão. Pra se pegar no alfinete, não quebrar e ele ir devagarinho. Aí, depois que passou, tira. E aí, segue costurando até o final. Então, agora que a gente costurou todas as uniões, a gente vê que a costura ela fica meio esquisita, né? O que que vai fazer ela ficar bonitinha, por exemplo, aqui e aqui? Então, vamos ver o lado avesso. A gente tem que abrir com o ferro essas costuras. Essa aqui eu já passei no ferro e essa aqui eu já passei no ferro. Olha a diferença dessa para essas. Então, a gente abre ao meio e vem com o ferro, com vapor, que ajuda bastante, passando aos pouquinhos. Vai abrindo bem, certifica que embaixo tá bem aberto, em cima tá bem aberto, e vem com o ferro passando aos pouquinhos aqui, deixando isso aqui bem assentado e bem abertinho, pra gente conseguir fazer a prova no corpo. Se a gente veste isso desse jeito, não vai ter um caimento bom no corpo. Então, a gente tem que abrir as costuras até mesmo para provar se deu tudo certo. O que que ajuda, às vezes, a fazer essa abertura com ferro? Uma almofadinha. Então, existe almofadinhas de alfaiate, que chamam. Essa aqui eu mesma fiz, cortei um pedaço, né, de retalho, enchi aqui de retalho de tecido, que aí ela fica bem durinha. E aí, você coloca por baixo e vai seção por seção fazendo, ela até ajuda, tá vendo? Porque aí o tecido, em alguns lugares, olha, ele tem curva, ele tem esse relevo, principalmente aqui no busto, ó, você consegue abrir, às vezes até usar uma almofadinha assim, ó, que aí faz essa parte bem do busto, ó, e aí você consegue vir com ferro e passando. Pode ser um travesseirinho pequenininho, se tiver, ou às vezes até mesmo uma toalha, embola, faz uma bolinha com a toalha e bota por baixo, que aí você consegue, com o ferro, com a pontinha do ferro, vir abrindo aqui e não marcar o resto. Então, vou fazer todas essas no ferro e aí a gente vai provar no corpo para ver se precisa de ter algum ajuste ou não, ou no manequim ou no corpo da pessoa, se você estiver fazendo já na medida de alguém, ou for adaptado o manequim para a medida de alguém. Então, depois que a gente costurou, a gente coloca no corpo para ver se tá certinho no lugar. Eu coloquei no meu corpo e no meu corpo ficou meio frouxo em relação aqui à cintura do manequim. Então, por exemplo, eu marquei aqui, olha, com alfinetinhos, a quantidade que teria de ajustar. Por quê? Se a gente ajusta tudo aqui no centro costas, às vezes essa parte de trás aqui das costas vai ficar muito pequena.
E aí ficaria muito perto uma costura da outra do centro costas. Então, se a gente tiver de ajustar, você pode ir ajustando aos pouquinhos em cada costura, para que esse ajuste seja feito um pouco mais distribuído do que em um lugar só. Outro lugar que pode ser ajustado também é o seio. Se ficar muito grande, se ficar sobrando aqui em cima, que às vezes fica, pode ajustar um pouquinho aqui na lateral, para ajustar um pouco aqui no seio. Essa peça é uma peça que tem que ficar muito certinha no corpo. Então, na prova que a gente faz esses ajustes. E aí, se a gente for ajustar isso na máquina, a mulagem tá aqui por baixo. Se a gente for ajustar isso na máquina, a gente costura um pouco mais para dentro, de acordo com a marcação que a gente fez aqui, né? Faz o ajuste aqui dentro, ajusta no molde e depois tira, abre a costura novamente com o ferro, desmanchando a costura anterior. Então, aqui tá minha peça, por exemplo, ajustada com alfinete. Como que eu transformo isso daqui pro lado de dentro, como que eu passo essa marcação pro lado de dentro e ajusto o molde? Então, eu posso vir com lápis aqui, tá? O alfinete tá pelo lado de fora. Eu venho com lápis, estico bem e sujo aqui, ó, bem aonde tá o lápis. Porque quando eu tirar o lápis, ó, quando eu tirar o alfinete, né, que tá marcando aqui do lado de fora, eu vou ter a marcação aqui, olha, de um lado e do outro, da quantidade que eu teria de ajustar. Aqui tá dando praticamente 1 centímetro que vai morrendo bem aqui aonde começa depois o volume do busto, ó. Então, aqui, ó, eu teria que ajustar nessa peça, nas peças número 1 e 2. Então, eu pego a peça número 1, que eu tenho ela aqui, ó. E eu consigo medir aqui a quantidade. Então, por exemplo, na base aqui seria 1 centímetro. E viria até mais ou menos essa parte aqui, onde começa a curva do busto. E eu tiraria essa parte, que aí eu já corrijo o molde de acordo com a prova no meu corpo. Mesma coisa com a peça número 2. Eu também entraria aqui 1 centímetro na base. Morreria aqui onde vem a curva, ó. E tiraria do molde isso daqui. Por que a gente tem que corrigir no molde? Porque depois eu vou cortar outro conjunto, né? Como se fosse uma outra roupa com o forro, tecido de forro que viria aqui por dentro. E aí, como eu vou fazer esse ajuste na máquina, costurando isso aqui, depois desmanchando a costura primeira aqui para eu poder abrir ao meio. Depois eu vou vir com o forro, costurando ele aqui em cima e jogando pro lado de dentro, quando ele já estiver todo montadinho. E aí ele já vai estar no tamanho certo da minha peça depois da prova no corpo, né? Depois do ajuste no corpo. E aí eu já tenho o molde, eu não vou precisar ajustar também o forro. Se quiser colocar barbatana aqui para estruturar, tem que primeiro fazer esse ajuste para depois colocar as barbatanas. As barbatanas, tem várias formas de incluir barbatana. Do lado de fora, do lado de dentro, sem aparecer. Geralmente, como que é feito? Vou pegar um viés. Peguei um colorido aqui para perceber bem. Então, depois que ajustou, abriu de novo as margens de costura. A gente pega um viés estreito, fino. E costura ele aqui no meio, de cima até embaixo. Costura de um lado e do outro, só dá sobra de costura. Então, aí a gente pega, joga pro lado de cá e costura na beiradinha de cá do viés, joga pro lado de lá, costura na beiradinha de cá do viés.
Aí vai ficar uma canaleta, né? Entre uma costura e outra dos lados do viés, pegando só a margem de costura. Esse tipo de aplicação de viés não aparece costura do lado de cá. Então a barbatana fica escondida, ela só serve para estruturar mesmo. Ela não fica visível, não tem nenhuma costura que mostra onde ela está. Então costura de um lado e do outro, de fora a fora aqui, em todas as costuras, costura aqui, e depois passa a barbatana aqui dentro e corta ela do tamanho certo. A barbatana, ela não pode passar da margem da roupa. Ela acaba, às vezes, até uns 2, 3 milímetros antes, para não ter perigo de quando você costurar em cima e embaixo, passar em cima dela. Então, ela termina sempre na margem do molde, um pouquinho antes, para dentro da roupa. E aí, coloca isso aqui, enfia ela aqui dentro, e aí a estrutura tá pronta. Aí pode vir com o forro.